Eu fui motorista de caminhão por muito tempo. 10 anos trabalhando para uma enorme companhia transportadora da minha cidade e mais de 25 anos por conta própria. Essa foi a pior viagem da minha vida. 10 horas da noite, em algum lugar do Nordeste. Fazia horas que eu dirigia. A chuva havia começado mais ou menos 1 hora atrás e não parava. O cansaço, a fadiga, aumentava a cada segundo. Eu precisava parar e descansar. Porém, para meu desespero, a rodovia não possuía acostamento. O imenso canavial de um lado e outro das duas pistas parecia sem fim. A visibilidade era péssima. O medo de atropelar algum animal ou chocar com algum outro carro em sentido contrário era assustador. O barulho da chuva sobre a boleia e o movimento dos limpadores do para-brisa tornava a situação ainda mais difícil. Eu quase não conseguia manter os olhos abertos. Eu diminuía a velocidade tentando encontrar alguma brecha, algum lugar onde eu pudesse sair e parar, mas infelizmente tudo que via era cana e mais cana. Uns 30 minutos depois, quando quase não suportava mais o sono que sentia, eu vi uma abertura no canavial e saí. Para minha felicidade, era um velho posto de gasolina com um enorme estacionamento. O lugar estava fechado, todas as luzes apagadas e não havia carros no estacionamento. Até parecia abandonado. Como minha intenção era apenas descansar, estacionei, pulei para a cama na parte de trás da cabine e de imediato peguei no sono. Às 3 da manhã, fui acordado com uma forte pancada do lado esquerdo da carroceria. Pulei da cama e corri para a janela para ver quem batia. Não vi ninguém. E outra vez a pancada foi repetida, agora do outro lado. Tampouco pude ver quem batia. Assustado, peguei o revólver que levava no porta-luvas e fiquei esperando entre as duas poltronas. Os minutos passaram. O silêncio assustava. O medo de ser assaltado era tremendo, pois apesar de possuir uma arma, eu nunca a havia usado. Pensei em ligar o caminhão e sair, mas não liguei. Continuei calado e em silêncio entre as poltronas. Minutos depois, o silêncio foi quebrado por uma forte batida na porta do lado esquerdo. Eu quase disparei o revólver com susto. E bem devagar aproximei da janela e olhei. Não vi ninguém. Enquanto olhava por aquela janela, uma outra batida mais forte ainda foi dada na outra porta. Eu não conseguia entender o que passava. Como podia uma pessoa bater e sumir tão rapidamente? O medo era quase insuportável. A tremedeira era tanto que quase não conseguia segurar o revólver. E foi então que eu ouvi a voz de uma mulher, chorando e pedindo que eu abrisse a porta. Escondido entre as poltronas, perguntei quem era, mas ela não respondeu. Continuou chorando e pedindo que a porta fosse aberta. Aproximei da janela para ver a mulher, mas não havia ninguém do lado de fora. Arrepiado dos pés à cabeça, eu pulei para a poltrona, liguei o caminhão e no momento que os faróis foram acesos, eu vi a figura de uma mulher, toda vestida de branco, parada uns 50 metros à minha frente. Eu não pensei 2 vezes. Pisei no acelerador e saí daquele lugar em direção à rodovia. Ao entrar na rodovia, a chuva já havia parado. E eu pisei com tudo o que podia. Vários quilômetros depois, o canavial acabou e eu vi que uma viatura policial aproximava com a sirene e as luzes acesas. Eu parei. 2 policiais saíram da viatura e depois de rodearem o caminhão, um deles parou ao meu lado, ordenando que a porta fosse aberta. Eu abri, apresentei meus documentos e um deles perguntou: "Para onde foi a senhora que saiu da cabine quando parou?" Assustado e atordoado com a pergunta, respondi que não sabia de que mulher estava falando,
pois viajava sozinho. Meu senhor, nós vimos uma mulher sair da tua cabine no momento que parou, disse o policial. Sem saber exatamente o que dizer, eu voltei a repetir que viajava sozinho e que somente havia parado por umas horas para descansar no velho posto de gasolina, uns 5 quilômetros atrás. Naquele instante, os oficiais arregalaram os olhos e um deles perguntou: Você bebeu alguma coisa? Não, oficial. O posto estava fechado e a única pessoa que vi foi uma louca de branco no estacionamento. Respondi. O oficial sacudiu a cabeça, olhou para o colega, devolveu meus documentos e disse: Meu amigo, não entendo do que está falando. Os únicos postos de gasolina mais próximos estão a quase 50 quilômetros em qualquer direção. Eu nem tive tempo de responder, pois naquele momento os 2 policiais correram para a viatura e eu pisei no acelerador ao ouvirmos um grito assustador, horripilante e inexplicável, lá do meio do cerrado. Te cuida e muito obrigado.